Hoje nós vamos começar a estudar a força magnética. Vocês vão acompanhar nas páginas 15 a 21 do livro 12. Então, temos aqui mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. A força magnética é sempre fruto da interação entre dois ou mais campos magnéticos. Então, a gente tem aqui nesse exemplo uma bússola e um outro ímã com seus campos interagindo. Então, observem aqui que nesse desenho a gente tem o campo uniforme produzido por esse ímã e não tem mostrado aqui no desenho o campo magnético da bússola. Mas é a interação entre esses dois campos magnéticos que vai resultar numa força de atração magnética entre os polos opostos. As forças estão indicadas ali no nosso desenho. Agora, nós vimos também que cargas em movimento geram campos magnéticos. E, portanto, se uma carga que estiver se movendo num lugar onde já existe um campo magnético, o movimento dela, né, vai gerar um campo, esses campos vão interagir e vai surgir ali também uma força magnética. Então essa força, ela vai sempre existir a partir dessa interação de campos, e esses campos magnéticos podem ser provocados tanto por cargas em movimento quanto por ímãs, né, que estão ali interagindo entre si. E no caso, né, da gente ter então uma carga em movimento, a gente vai observar essa força desde que o movimento dessa carga no campo magnético forme um ângulo com esse campo. Ou seja, esse movimento nunca pode ser na direção do campo. Né? Para que a gente observe a força magnética atuando ali nessa carga que está se movendo, é necessário que esse movimento não seja paralelo ao campo, forme um ângulo com ele. E é isso que está mostrado aqui nessa imagem, essa setinha verde indicando o movimento da carga, formando o ângulo θ, com a direção do campo magnético, nesse caso ali, né, indicado por aquelas setas azuis. A força magnética vai ser diretamente proporcional à quantidade de carga que está se movendo, à velocidade dela, à intensidade do campo magnético do lugar e também vai depender do ângulo, né? Então a gente vê na nossa expressão aqui o seno do ângulo entre o movimento da carga e o campo magnético. Então, como nós estávamos dizendo, se esse ângulo for zero, ou seja, se o movimento da carga tiver a mesma direção do campo, como o seno de zero é zero, a gente vai ter força nula, né? Não vai haver força magnética nesse caso. E para qualquer outro valor de ângulo θ, a gente tem a força atuando nessa partícula que está se movendo no campo magnético. O valor de seno de 90, né, vai produzir ali 1, e aí vai ser a força magnética máxima nesse caso. E para a gente poder saber a direção e o sentido da força, a gente vai utilizar a regra do empurrão da mão direita. E para isso, a gente vai colocar o nosso dedão apontando na direção e sentido do movimento das cargas, lembrando que essa regra vale para cargas positivas, ou se for uma corrente elétrica, para corrente convencional. Então, o movimento ali da carga positiva vai ser indicado pelo nosso dedão. Os outros dedos vão apontar na direção e sentido do campo magnético do lugar onde a carga está se movendo, e a palma da nossa mão vai apontar para onde a força magnética vai empurrar a carga. Então, se a gente tiver um movimento como está mostrado aqui nessa imagem ao lado, a gente vai observar a força magnética empurrando a nossa carga verticalmente para cima. E se a carga não for positiva? A gente faz a regra, mas inverte o sentido no final. Então vamos supor que a carga estivesse se movendo da forma como está mostrado ali no desenho,
mas fosse um elétron, fosse uma carga negativa. Aí a gente faria todo esse raciocínio, mas aí ao invés de dizer que o empurrão seria para cima, a gente vai inverter e dizer que esse empurrão vai ser para baixo. Agora, a gente vai observar aqui três casos de trajetórias de cargas que são lançadas em campos magnéticos uniformes. O primeiro caso é um lançamento de carga paralelo ao campo. Então, como nós já havíamos comentado, se esse movimento da carga for paralelo ao campo, ele não vai sofrer força magnética. Essa carga vai se movimentar livremente ali no campo, não vai ser empurrada nem puxada, né, por força magnética alguma. No segundo caso, o lançamento é perpendicular ao campo magnético. Sendo assim, o ângulo formado entre o movimento da carga e o campo é de 90 graus, substituindo esse 90 graus ali na nossa fórmula, a gente vai chegar que para calcular a força, vamos multiplicar a quantidade de carga, a velocidade dela e a intensidade do campo. E utilizando a regra do empurrão da mão direita, vamos posicionar os nossos dedos na direção e sentido do campo magnético. O dedão vai apontar para onde a carga está se movendo. E com isso a gente vai observar ali, nessa nossa imagem aqui da esquerda, um empurrão para dentro do papel, né? Porque aí essa carga estaria sendo empurrada como se estivesse entrando no plano aqui da figura. Se a gente visualizasse o nosso campo magnético por trás, então a gente teria um desenho que é esse segundo desenho, que seria o desenho do meio aqui, né, da nossa imagem. Então, nesse outro desenho, a gente estaria observando o nosso campo magnético por trás e a nossa carga subindo ali, né, cruzando esse campo, formando 90 graus com ele. E nesse caso, a gente observaria a força magnética empurrando para a esquerda essa carga azul que está aí subindo ali, né, no nosso desenho. No último desenho, que está mostrado aqui à direita, a gente observa o xizinho como sendo o campo magnético, que a gente está visualizando ele entrando no plano da imagem. Nós vemos também as setinhas verdes indicando o movimento da carga e as setinhas vermelhas indicando a força magnética que surge quando essa carga está se movendo ali nesse campo magnético. E como essa força magnética é perpendicular à direção do movimento da carga, a gente observa que essa força faz com que a nossa carga comece a circular nesse campo. Então, a força magnética, nesse caso, está se comportando como uma força centrípeta, a resultante centrípeta desse movimento que a carga começa a fazer, um movimento circular uniforme ali. E nesse caso, né, a gente pode dizer que a nossa força magnética vai ser calculada pela expressão massa vezes velocidade ao quadrado dividido por raio, que é a maneira que a gente calcula a resultante centrípeta, né? Massa vezes aceleração centrípeta. Então, nesses casos, essa é uma outra maneira da gente calcular a força magnética, quando a gente sabe que o movimento da carga forma 90 graus ali com o campo magnético. Então, a gente pode utilizar a expressão mesmo, né, que está aqui à esquerda, que é a expressão de cálculo de intensidade da força magnética, mas também, nesse caso, podemos utilizar a fórmula de resultante centrípeta. Agora, o terceiro caso é um movimento que forma um ângulo que não é nem zero nem 90 graus. Então, um ângulo intermediário ali, né, no campo magnético. E nesse caso, a gente pode dividir esse movimento da carga em duas componentes. Uma componente perpendicular ao campo magnético e outra paralela a ele. Então, essa componente do movimento que é paralela ao campo não vai ser afetado, né, não vai sofrer a ação de força magnética.
Agora, a outra componente vai sim sofrer uma força que vai fazer com que a carga gire, né, circule ali no campo. Juntando essas duas coisas, a gente vai ter tanto um movimento da carga, né, paralelamente ao campo, né, aquela componente V1 ali, né, no nosso desenho. Então, esse movimento vai continuar e ao mesmo tempo em que esse movimento acontece, nós vamos também ter o giro. Então, aqui, né, nesse caso, a gente vai observar a nossa partícula espiralando ali no campo magnético. E agora a gente vai estudar uma aplicação interessante da interação entre campo magnético e partículas, que é o caso das auroras polares. E a gente vai então entender um pouco, né, como que essas auroras se formam e qual é a interação que existe entre o campo magnético do nosso planeta e as partículas carregadas que vêm do Sol. Então, muitas vezes, o Sol lança no espaço uma série de partículas, e isso é chamado de vento solar. E essas partículas vão sendo jogadas, né, para todo lado e vão chegando na região próxima que é o nosso planeta. E o nosso planeta, como nós já estudamos, possui um campo magnético. Então, o movimento dessas partículas ao atingir o campo magnético da Terra vai ser semelhante a esses movimentos que nós vimos estudando, né? São partículas carregadas chegando num local onde existe um campo magnético. Na maioria das vezes, a movimentação das cargas que vem chegando ali do vento solar vai formar 90 graus com o campo magnético. E nesse caso vai acabar sendo empurrado ali, né, para um lado ou para o outro, né, no momento em que estiver chegando ali próximo à Terra. Agora, algumas vezes o vento solar é bastante forte, ele distorce bastante o formato do campo magnético, como está mostrado aqui nesse esquema, né? A parte direita do campo está bem maior que a parte esquerda. E isso aí, a gente daqui a pouco vai assistir um vídeo que vai mostrar bem direitinho, faz com que muitas vezes esse campo magnético pulse e acabe jogando as partículas lá para a região dos polos. E quando as partículas se movimentam ali, né, dentro ali da parte onde as linhas do campo magnético estão saindo ou entrando nos polos, aí esse movimento acaba sendo paralelo às linhas de campo. E quando acontece isso, a gente não tem nenhuma força magnética atuando na partícula, né? Movimento paralelo, o ângulo é zero, não tem força magnética. E aí essas partículas conseguem penetrar e chegar, né, na nossa atmosfera. E aí é que vai surgir o efeito das auroras polares, portanto. Então a gente vai agora assistir a um vídeo que vai mostrar bem legal assim como que isso acontece. A aurora boreal é um fenômeno que maravilha a humanidade e atrai viajantes do mundo todo. Mas você sabe realmente por que essas cores dançam no céu? Tudo começa com as atividades solares, que geram gases eletrizados na corona, a parte mais externa do Sol, e os expelem para fora de seu campo gravitacional. Esses gases contêm partículas subatômicas, como elétrons e prótons, que viajam na forma de plasma numa velocidade de 1 milhão de quilômetros por hora. São os chamados ventos solares. Ao chegar por aqui, os ventos solares são impedidos de atingir a superfície do planeta pelo campo magnético. Mas quando os ventos solares são extremamente massivos, eles criam tempestades magnéticas. O campo magnético do plasma distorce o campo magnético terrestre, direcionando as partículas do plasma aos polos do planeta. Isso é chamado corrente de Birkeland, em homenagem ao físico norueguês Christian Birkeland, que descobriu o fenômeno no início do século XX. Nos polos, os prótons e elétrons, que eram carregados pelos ventos solares,
excitam átomos de oxigênio e nitrogênio presentes na atmosfera. Isso faz com que esses átomos liberem energia na forma de fótons, que irradiam luz. As cores que tingem o céu nesse fenômeno são as auroras polares. A cor dos fótons varia dependendo da altitude e do átomo excitado. Mais próxima à superfície da Terra, a reação com o nitrogênio emite o roxo e o azulado. Acima disso, a reação com o oxigênio produz o verde, a cor mais visível a olho nu. E em seguida é produzido o rosa e o amarelo, que são cores mais raras. Durante o dia é quase impossível observar o fenômeno, pois o mesmo Sol que emite os ventos solares ofusca as luzes polares. Por isso, é mais provável observar as auroras durante o inverno, quando as noites são mais longas. E não se confunda, a aurora boreal acontece apenas no norte, nome dado por Galileu Galilei em 1619. No sul, o nome é diferente. A aurora austral foi batizada cerca de 150 anos depois pelo navegador britânico James Cook. Então, em resumo, a gente poderia dizer que as auroras polares resultam do impacto de partículas do vento solar com a alta atmosfera da Terra, e essas partículas chegam, né, ali na atmosfera, canalizadas pelo campo magnético terrestre nesses locais, né? São só nos polos que a gente observa esse fenômeno. E esse fenômeno é muito semelhante ao que acontece nas lâmpadas fluorescentes. Então a gente tem ali as cargas elétricas que transferem energia para os íons de oxigênio e nitrogênio, que compõem ali a alta atmosfera. E quando essa energia chega nesses átomos, ela desloca os elétrons deles. E para que esses elétrons retornem ao estado deles, né, à órbita correta deles, é necessário que eles liberem energia. E essa energia ela é liberada na forma de radiação luminosa. Então a gente observa ali todas essas luzes que são então formas dos elétrons devolverem a energia, né, e voltarem para seu estado fundamental. Por fim, vamos estudar agora uma outra aplicação da força magnética, que é nos motores elétricos. Nós vemos representado aqui nesse esquema um ímã, né? Vemos também uma bateria, fios, e nós temos então um circuito elétrico montado. E nesse circuito, uma das coisas é um tipo de um balancinho que fica passando ali pelo interior do ímã. Então, quando a chavinha é fechada e a corrente elétrica se estabelece no circuito, vai passar corrente elétrica nesse balancinho, e aí vai acontecer o seguinte: a gente vai ter o campo magnético que é provocado pela corrente elétrica que está passando ali, e vamos ter também o campo magnético do próprio ímã, que no interior, né, dele é um campo uniforme, saindo do norte indo para o sul, como a gente pode observar na figura da direita. Então vamos ter a corrente, o campo, e podemos então, utilizando a regra do empurrão da mão direita, observar que esse nosso balancinho vai ser empurrado ali, né, para a direita, como está mostrado nessa imagem. Então, esse princípio, ele permite que a gente faça, né, um motor que empurre alguma coisa quando a corrente elétrica circula numa parte dele. Então aqui nós temos uma outra imagem, né? Só para a gente lembrar então como utilizar a regra da mão direita, posicionando o dedão no sentido da corrente convencional, os outros dedos no sentido do campo magnético e observando então a força perpendicular ao plano definido ali, né? Pelo campo e pela corrente. E nesse caso, então a gente vai poder utilizar a nossa expressão de força magnética para poder calcular a intensidade da força
Mas a gente vai fazer algumas adaptações aqui na nossa expressão. Porque como nós temos uma corrente elétrica, e corrente elétrica a gente define como quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo, então na nossa expressão a gente pode dizer que a quantidade de carga é a corrente vezes o tempo. E também podemos substituir a velocidade dessa carga como sendo o comprimento do fio, né, que é o comprimento que ela vai percorrer, né, a distância que ela vai percorrer num certo tempo. E com isso o ΔT vai acabar se cancelando ali na expressão e vamos poder calcular a força magnética que é resultante, né, da interação da corrente elétrica num campo, como essa expressão do Bill aqui de baixo. Então é o Bill, né, que seria B de campo magnético, I de corrente, L de comprimento do fio, vezes o seno do ângulo formado entre a corrente e o campo. Então essa é uma outra maneira da gente utilizar a fórmula da força magnética quando a gente tem corrente ao invés de um movimento de uma carga isolada. Vamos analisar agora um caso bastante interessante de correntes que estão percorrendo fios retilíneos que estão paralelos. Então, nós vamos, no primeiro caso, observar correntes no mesmo sentido, ver o que acontece. No segundo caso, as correntes estão em sentidos contrários, e aí nós vamos também analisar e verificar o que vai acontecer. Então, vamos analisar o primeiro caso, que as correntes estão no mesmo sentido, e quando nós temos uma situação de corrente subindo no fio, a gente observa a geração de campos magnéticos no sentido anti-horário em torno desses fios. De forma que no fio da direita, a gente vai observar então um campo entrando no plano da figura, provocado aqui pelo fio número 1, e no fio da esquerda, né, o fio 1, a gente vai observar ali um campo saindo do plano da figura, campo provocado pelo fio 2. Então, cada fio provoca um campo magnético no outro fio. E então, nós temos ali representados, né, os campos e as correntes em cada um. E aplicando a regra do empurrão da mão direita, né, posicionando o nosso dedão no sentido e direção da corrente e os nossos dedos na direção e sentido do campo magnético, a gente vai observar a força magnética empurrando o fio 2 para a esquerda e o fio 1 para a direita. Então, nesse primeiro caso, em que as correntes têm o mesmo sentido e os fios estão paralelos, esses fios vão ficar se atraindo, né? Vai haver uma força de atração ali entre eles. Já no segundo caso, a gente vai observar o contrário, né? As forças vão ser de repulsão. E então nós vemos que no caso do fio 1, o campo magnético que o fio 1 está gerando em torno de si é um campo no sentido anti-horário. Então, portanto, a influência, né, desse campo no fio 2 é um campo ali entrando no plano da figura, mas o campo magnético que o fio 2 está gerando, né, por conta da corrente estar descendo, é um campo no sentido horário. Então a gente vai observar esse campo entrando ali também no fio 1, né, entrando no plano ali onde está o fio 1. E dessa forma, né, a gente pode perceber pela regra do empurrão da mão direita que a gente vai ter uma força para a esquerda no fio 1 e uma força para a direita no fio 2. Então, nesse caso, os fios vão estar se repelindo, né, com duas forças iguais e opostas. E a gente pode agora calcular essa força de atração ou repulsão, né, essa força magnética entre fios por onde estão passando correntes elétricas e fios que sejam paralelos. E aí a gente vai considerar o seguinte, que o campo magnético que está influenciando o fio 1 é o campo provocado pelo fio 2.
Então, na nossa fórmula de força, no lugar de campo magnético, a gente vai substituir pela expressão do campo magnético que é provocado pelo fio 2. Então, para calcular a força no fio 1, nós vamos precisar considerar o campo que foi produzido pelo fio 2 e vice-versa, né? Para calcular a força no fio 2, nós também teremos que utilizar a expressão de campo do fio 1. E fazendo isso, a gente vai obter a expressão que está aqui abaixo, né? Onde nós temos os valores das duas correntes, o comprimento do fio, o R corresponde à distância entre os fios, né? O μ é a constante de permissividade magnética. Então, com isso, né, a gente consegue calcular essa força entre eles. E são forças iguais, né? A força com que o fio 1 puxa ou repele, né? O fio 2 é igual à força com que o fio 2 puxa ou repele o fio 1. São forças de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Se vocês quiserem utilizar esse simulador, cujo link está marcado aqui na imagem, vocês também vão poder visualizar de uma forma interessante o que acontece aí, né, quando nós temos fios paralelos, fios retos, né, e paralelos, com correntes elétricas circulando ali. E por fim, então nós temos aqui um esquema que mostra o princípio de um motor elétrico. Então nós temos também uma espira retangular aqui nesse caso, por onde a corrente elétrica está circulando, e essa espira se encontra sob a ação do campo magnético uniforme desses dois ímãs que foram colocados ali. E aí nós temos a interação entre o campo magnético provocado pela corrente elétrica com o campo magnético dos ímãs. Quando a gente utiliza a regra do empurrão da mão direita, a gente apontando o nosso dedão na corrente e os nossos dedos na direção e sentido do campo magnético dos ímãs, a gente percebe que do lado esquerdo aqui da espira, a gente vai observar um empurrão para cima e do lado direito da espira, um empurrão para baixo. De forma que, se a gente tivesse a espira colocada aqui entre os ímãs, a gente vai observar um giro dela. E é esse que é o princípio, então, né, de movimentação de motores elétricos.